também sinais evidentes de que o poder político, os poderes políticos vários, por vezes condicionam o poder judicial, não só através das leis, mas também através de formas mais ou menos melífluas de influência. Nós vemos demasiados magistrados fora dos tribunais a desempenhar cargos de confiança política. É mau para ambos os lados. É mau para a política, é mau para a administração da justiça. O princípio, três pilares em que assenta a administração da justiça são, assim, as três principais funções. A primeira das quais é a função jurisdicional. É representada pelo juiz. É o elo da balança. Juiz, a função jurisdicional vem da junção de duas palavras latinas, que é ius dicere, jurisdictionis, jurisdição jurisdicional, dizer o direito, ius dicere, dizer o direito. É o juiz que, depois de apurada, estabelecida a verdade dos factos em tribunal, vai dizer o direito aplicado ao caso concreto. Isto decorre de um paradigma democrático que nem sempre existiu, que esse paradigma assenta na seguinte ideia: o parâmetro ou a bitola normativa para resolver problemas jurídicos é dada por leis gerais, abstratas e objetivas. A solução dos concretos problemas que apresentam, que surgem na sociedade, é dita por um juiz, tal função jurisdicional. Um juiz independente. Tem que ser independente. E esta é a principal característica da função jurisdicional do juiz, a independência. Não há verdadeiramente justiça se ela não for administrada por juízes que sejam independentes. E a independência dos juízes não é um privilégio que deles próprios, como muitos deles pretendem, infelizmente, é uma garantia dos cidadãos, é uma garantia da República de que a justiça vai ser administrada por pessoas que não são influenciadas e, sobretudo, que não são influenciáveis. A independência do juiz tanto se afirma no plano externo, perante os outros poderes políticos, perante os outros poderes da sociedade, perante o executivo, perante o legislativo, perante o poder económico, perante o poder do desporto, perante o poder religioso, etc., como se afirma internamente perante os respectivos órgãos da corporação. Não haverá independência de juízes quando eles podem ser punidos por um órgão administrativo como se fossem funcionários hierarquizados ou sujeitos a uma hierarquia funcional, como acontece em Portugal. Em Portugal, os juízes são punidos por um órgão administrativo que se chama Conselho Superior da Magistratura, do qual, aliás, fazem parte pessoas que são escolhidas, são magistrados e que são escolhidas por critérios político-partidários. São minoria, mas são. E esse órgão administrativo sanciona o juiz sem ter uma base constitucional para isso. Não há na Constituição uma norma que preveja a sanção, a punição dos juízes. Portanto, a independência deles é uma independência relativa nesta matéria. Depois temos a segunda função da administração da justiça, a seguir à função jurisdicional. É a função de representação do Estado, que é cometida aos procuradores da República, ao Ministério Público. O que é que são os procuradores da República? Como o nome indica, são advogados do Estado. São que têm como missão essencial exercer a titularidade em exclusivo da ação penal. Ninguém pode acusar o Estado, ninguém pode desencadear um procedimento penal a não ser o Ministério Público. E tem também uma função de garante da legalidade democrática. Também aqui as coisas não estão bem. Estão muito mal. Desde logo porque os magistrados do Ministério Público representam-se, na maioria das vezes, a si próprios e não à República. Nós vemos frequentemente que o mesmo processo, os magistrados do Ministério Público têm posições radicalmente opostas. Muitas vezes. Uma posição na primeira instância pede a condenação. Na segunda instância pede a absolvição. Se chega ao Supremo, às vezes o Procurador do Supremo tem uma posição diferente dos outros dois. E às vezes vamos ao Tribunal Constitucional, ainda há uma quarta posição diferente das dos outros três. Ora, para quem é Procurador da República, para quem é mandatário da República, a República não pode ser representada bem assim. Tem maus procuradores, porque cada um age com a sua cabeça e não de acordo com os interesses da República. Portanto, a posição do Ministério Público devia ser uma, devia reforçar-se a hierarquia do Ministério Público. E, como existe noutros países, e aqui, infelizmente, em Portugal, temos muitos magistrados do Ministério Público a atuar como se fossem magistrados, como se fossem
fossem juízes independentes e, se calhar, também temos mesmo, e pior do que isso, muitas vezes juízes a atuar como se fossem procuradores da República. Muitas vezes nos tribunais penais a acusação e quem acusa e quem julga é quase como a fome e a vontade de comer. Se um diz mata, outro diz esfola e assim sucessivamente. Quase não se distingue o acusador do julgador, porque formam-se no mesmo local, que é o SES, trabalham no mesmo lado a lado, viajam muitas vezes nos mesmos automóveis, têm uma carreira paralela, igual, os direitos e privilégios de um são os direitos e privilégios do outro, etc, etc. Isto está mal. Finalmente, a terceira função, terceiro pilar para a administração da justiça, que é a função de representação dos cidadãos, que têm que ir a tribunal, ou prestar contas à justiça, ou pedir justiça. É os mandatários dos cidadãos, são os procuradores dos cidadãos, são os advogados, cuja função é o patrocínio forense. Ora bom, estas três funções hoje vivem cada uma a puxar para si. Se pode caracterizar hoje a ação dos tribunais, se pode enunciar uma situação que caracteriza os tribunais portugueses, é esta. Tudo, mas mesmo tudo, dentro dos tribunais portugueses, está organizado no sentido de defesa dos privilégios e das comodidades de quem trabalha nos tribunais e não no sentido dos direitos e das necessidades de quem tem que ir a tribunal. E ainda não há muito tempo, num tribunal em Lisboa, um juiz marcou 11 julgamentos para a mesma hora. Devia ser, isto é de facto uma coisa notável, para a mesma hora, ou seja, 9 da manhã. Portanto, isto é efetivamente uma falta de respeito pelas pessoas que têm que lá ir, porque se fizer um julgamento às 9, com certeza que o último não iria ser feito sequer de manhã, a não ser que seja algumas faixas de julgamento em que seja a aviar, sem a ponderação e sem o cuidado que o julgamento existe. Nós vivemos, dizia eu, num Estado de Direito. É um Estado de Direito muito mais formal do que material, do que substancial. Existem muitos déficits de direito e muitos déficits de democracia, infelizmente, hoje. Eu devo reconhecer, pela minha experiência profissional e até pessoal, que há situações verdadeiramente incompatíveis com esta ideia essencial de Estado de Direito e de participação. Desde logo, a existência de medo em alguns setores da sociedade portuguesa. E não é de agora, não permito que interpretem isto num contexto atual da luta partidária em que se fala em claustrofobia democrática ou não. É tanto no PS como no PSD, como no PSD-CDS, como em qualquer partido. Hoje, eu sou do tempo, felizmente ou infelizmente, em que o medo era uma constante na sociedade portuguesa. Era o medo da prisão, o medo de se perder muitas vezes o emprego, o medo associado às ditaduras. E a minha geração e muitas outras lutaram para combater esse estado de coisas, para mudar para um Estado democrático, um Estado transparente, uma democracia em que o exercício da liberdade fosse plena e efetiva. Foi sol de pouca dura, porque, na verdade, hoje existe em muitos setores um retraimento cívico significativo e que permite